Esse vídeo é para você que quer começar a trabalhar pela internet e pensou ou ouviu falar sobre a possibilidade de trabalhar como digitador online. Muitos já devem ter visto vídeos ou anúncios na internet divulgando oportunidades de trabalho remoto desse tipo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que de fato é o trabalho de um digitador online. Como surgiu, o futuro desse tipo de trabalho, os principais trabalhos de digitador que realmente existem, quanto ganha, como encontrar esse tipo de trabalho e várias dicas para quem vai começar. Então já peço para que deixe um like no vídeo para ajudar, que nesse vídeo eu vou trazer de forma completa todas as informações sobre o real trabalho de digitador online. E já se inscreve no canal para não perder os melhores conteúdos sobre esse e outros tipos de trabalhos online. O real trabalho de digitador, como é comumente chamado, na verdade é conhecido lá fora pelo nome de data entry, ou para nossa tradução, trabalho de entrada de dados, digitador, ou operador de entrada de dados. Esse profissional é responsável por atividades de digitação de dados em geral como textos, notas, planilhas, laudos, tabelas, memorandos, e-mails, entre outros tipos de documentos. O profissional presta serviço para empresas que precisam lidar com um grande volume de dados. O trabalho do digitador é inserir, editar ou formatar dados em plataformas de documentação, ou banco de dados. Nesse vídeo eu vou abordar principalmente sobre trabalhos que são relacionados às áreas de entrada de dados e transcrição. Embora seja conhecido com esse nome, esses trabalhos de digitador não são os únicos que envolvem a atividade de digitar. Na verdade, podemos considerar qualquer atividade remunerada que existe digitação como uma forma de trabalho como digitador. Inclusive já publiquei um vídeo sobre isso aqui no canal, mostrando 11 trabalhos e formas de ganhar dinheiro digitando. Porém o clássico digitador é considerado em específico os trabalhos que vou abordar nesse vídeo, então se ainda está confuso sobre o assunto continue acompanhando para entender tudo certinho. Como funciona o trabalho de digitador online? Os principais trabalhos de digitador é o de entrada de dados e transcrição de áudios. O trabalho de transcrição na verdade também pode ser considerado um trabalho de entrada de dados, principalmente quando é no caso de transcrição de documentos. Acompanhe a seguir mais informações sobre como funciona o trabalho de um digitador online. O trabalho de digitador, ou digitador de entrada de dados é um setor onde funcionários adicionam, verificam e editam diversos dados eletrônicos. Essa é uma atividade muito importante para grandes empresas que precisam lidar com toneladas de dados diariamente. Esses dados podem incluir notas de reuniões, números de vendas entre outros dados brutos. O trabalho nesta indústria também pode incluir outras ocupações como digitador, codificador, transcritor e processador de texto. O trabalho de um digitador consiste em inserir informações em um banco de dados ou plataforma de documentação. Em alguns casos também pode trabalhar com transcrição de áudios, gravações e conversas telefônicas. O trabalho do digitador de data entry pode ter algumas variações em alguns casos, dependendo do setor e organização para a qual está prestando serviços. Geralmente as tarefas mais comuns são atualizar dados, revisar dados, digitar informações em plataformas, classificar informações, digitar dados alfabéticos, numéricos e simbólicos, criar backups, etc. Tipos de trabalho de digitador online de data entry. Existem alguns tipos diferentes de trabalho com entrada de dados e as funções variam muito de um setor para outro, e como o mercado está em constante mudança podem haver também outras responsabilidades gerais de escritório. Confira a seguir alguns dos principais tipos de trabalhos de digitador online de entrada de dados. O escriturário de entrada de dados. O trabalho do escriturário de entrada de dados é organizar dados em um sistema de arquivos, planilhas, e também fazer serviços de atualização de dados. O QA de entrada de dados. O trabalho envolve inserir ou digitalizar documentos impressos, ou manuscritos, para sistemas de computador, por exemplo, cópias de documentos impressos ou folhas de papel. O transcritor. O trabalho de um transcritor basicamente consiste em escutar e transcrever as informações para relatórios ou documentos em texto. São geralmente áudios e vídeos, como de entrevistas, podcasts, relatórios, telefonemas, reuniões gravadas, etc.
Veja mais sobre o trabalho específico de transcrição no artigo que vou deixar o link na descrição e comentário fixado. Processador de texto ou datilógrafo. O processador de texto ou datilógrafo é o trabalho de digitação básica. Refere-se à inserção de dados e informações para documentos de texto, correspondências e relatórios. Revisor. O trabalho de um revisor é fazer análises em manuscritos em busca de erros gramaticais e de pontuação, além de outros tipos de revisões conforme a terminologia do setor para qual está prestando serviços. Codificador. O profissional especializado em codificação é responsável por organizar os dados, auxiliar na criação de documentos e supervisionar os bancos de dados. Assistente virtual. O assistente virtual também pode se encaixar nos trabalhos de entrada de dados. A profissão ficou famosa por prestar serviços de escritório de forma autônoma e trabalhando sob demanda. Esse trabalho engloba várias atividades relacionadas às tarefas de escritório e na prestação de serviços de entrada de dados. O profissional pode realizar atividades de gerenciamentos administrativos, gerenciamento de calendários, compromissos e folha de pagamentos, atendimento, etc. Bom, agora eu acho que tudo ficou mais claro sobre o que de fato é um digitador online e como funciona esse tipo de trabalho. Mas antes de mostrar alguns sites e formas de você conseguir trabalhar como digitador online, no próximo bloco vou abordar algumas curiosidades bem interessantes sobre o surgimento e adaptação que esse tipo de trabalho teve. Se caso não tenha interesse, pode pular direto para o ponto, porém recomendo que veja, pois vale muito a pena conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Como surgiu o trabalho de digitador? O copiador ou datilógrafo. O trabalho de digitação já existia antes mesmo da utilização dos computadores. Tudo começou com o trabalho do datilógrafo, que utilizava uma máquina de escrever para digitar textos. O profissional também era chamado de copiador, por sua função que era de copiar textos geralmente manuscritos, transcrevendo esses dados para documentos digitados através das máquinas de escrever. Tempo depois, esse profissional passou a usar o computador e impressora para realizar os trabalhos de digitação. Geralmente esse trabalho era para fazer cópias de informações escritas à mão, fazendo a digitalização desses dados. Data entry, ou digitador de entrada de dados. Outro trabalho comum relacionado ao trabalho de digitador que existiu e ainda existe até hoje é o trabalho de entrada de dados, que surgiu por volta de 1890 na indústria de processamento de dados. Na época, o profissional nessa área teve uma grande demanda de serviços, que era auxiliar na digitação, verificação e correção de dados. O trabalho sofreu várias adaptações à medida que novas tecnologias foram surgindo. Recomendo que veja o artigo sobre o assunto lá no site. Como sempre, vou deixar os links na descrição e comentário fixado. Entendendo um pouco mais sobre como surgiram os trabalhos de digitação, podemos concluir que o trabalho que se fala tanto pela internet sobre digitador realmente existe. Por mais que o conteúdo que encontramos por aí seja muito superficial, e algumas vezes até enganoso. Para alguns pode parecer um pouco complicado, mas o digitador basicamente é o profissional que trabalha exclusivamente com digitação de dados, sejam eles textos ou números. Embora leve o nome de digitador, o profissional geralmente também faz outras atividades complementares dependendo do setor que está exercendo essa função. Principalmente agora com o surgimento de novas tecnologias que acabam automatizando tudo. Inclusive, esse é o assunto do próximo bloco. O que será que podemos esperar do futuro desse tipo de trabalho? O futuro do mercado de trabalho para o digitador home office. À medida que novas tecnologias estão surgindo, os trabalhos simples de digitação e entrada de dados estão cada vez mais sendo substituídos por novas soluções de automação. O trabalho de digitador ainda não sumiu totalmente, mas há controvérsias sobre o assunto. Existe muita dúvida em relação aos sistemas de inteligência artificial e machine learning substituir o trabalho de digitador, ou data entry. Porém, muitos especialistas acreditam que o trabalho não vai ser substituído por automações, e sim se adaptar a essas mudanças auxiliando em diversos processos. Ainda existe certa demanda nesse tipo de trabalho manual de digitação e entrada de dados, por vários motivos principalmente econômicos, sem falar que o trabalho humano é necessário e nem sempre é 100% substituído.
Podemos considerar que ainda existem oportunidades na área de digitação, principalmente para freelancers ou trabalhadores autônomos. Essa é uma alternativa ideal para quem quer começar um trabalho online flexível, ou para quem quer ganhar uma renda extra trabalhando com isso. Para trabalhar na área não basta apenas saber digitar, existe uma série de habilidades e conhecimentos fundamentais para exercer essa função. Confira a seguir. Conhecimento em informática. Esse é um conhecimento fundamental para trabalhar como digitador online. O profissional precisa saber utilizar softwares de processamento de texto, entre outros recursos para realizar os serviços. Digitação rápida e precisa. Ter habilidade de digitação rápida e precisa é fundamental para trabalhar na área. O ditado "tempo é dinheiro" se aplica muito bem nessa profissão, sendo necessário digitar de forma rápida e precisa, evitando erros. O recomendado é fazer um curso de digitação. Habilidades em ortografia. O conhecimento em ortografia também é muito importante, essencial para realizar trabalhos de revisão adequada, corrigindo erros de gramática e pontuação. Habilidade de comunicação. O trabalho desse profissional pode variar muito, sendo necessário em alguns casos realizar algum tipo de comunicação, seja através de um memorando, digitando e-mails, ou simplesmente conversando com clientes. Levando tudo isso em consideração, é fundamental que o profissional tenha boas habilidades de comunicação, sabendo se expressar e realizar orientações de forma clara. Organização, foco e autodisciplina. O profissional home office trabalha sem ser supervisionado, e isso pode gerar problemas, sendo necessário manter organização, foco e autodisciplina. Fique atento aos prazos, e tenha organização e disciplina quanto à prestação de serviços em geral. Eu vou deixar também na descrição e no comentário fixado alguns cursos recomendados, todos com professores e profissionais qualificados. Quem já acompanha a gente sabe, o Guia Carreira Digital só indica cursos renomados no mercado, e com certificação. Valorizamos a aprendizagem e qualificação profissional de qualidade. Veja mais nos links da descrição. Como começar com as tarefas remuneradas ou microjobs? Na internet o que mais podemos encontrar com facilidade para trabalhar como digitador são as tarefas remuneradas, que são plataformas, geralmente gringas, que oferecem esse tipo de terceirização, em projetos de coleta de dados e testes para inteligência artificial. Alguns projetos que você pode encontrar nessas plataformas pagam valores consideráveis, geralmente tudo depende da sua produção, ou seja, quanto mais projetos concluir melhor. A vantagem é que os pagamentos são em dólar, que vale um pouco mais convertendo para nossa moeda. Essa seria a forma mais indicada para começar a trabalhar com isso de uma maneira considerada mais rápida. Os sites de microtarefas são muito populares entre as pessoas que buscam uma fonte de renda extra, ou trabalho flexível online. Algumas das principais plataformas de tarefas remuneradas onde pode encontrar esse tipo de trabalho é a OneForm e a Remote Task. No link da descrição tem um artigo com link dessas e outras plataformas de microtarefas para você ter mais opções. Essa é a forma mais recomendada principalmente para quem é iniciante e não tem muitas experiências poder começar a trabalhar como digitador online. Onde encontrar vagas de digitador online? A principal forma de encontrar trabalhos como digitador online é através de sites para freelancer e de vagas para trabalho home office. Os principais são Vagas Home Office, Remote OK, Remotar, 99 Freela, Vorkana e Freelancer.com. Além dos sites que citei, outra forma para encontrar empregos na área é através da rede social LinkedIn, que é totalmente voltada para fazer contatos profissionais, então vale muito a pena criar um perfil por lá. Aproveite e turbine seu perfil e currículo vendo nosso artigo no site sobre marketing pessoal, inclusive lá fala sobre o LinkedIn. Vou deixar o link na descrição e comentário fixado. Quanto ganha um digitador online? A média salarial de um digitador é de R$ 1.492,27 no mercado de trabalho brasileiro, de acordo com informações do site Salário. E para quem trabalha como freelancer, os ganhos podem ser maiores ou menores, dependendo de fatores como demanda de serviços e dedicação do profissional. Geralmente os trabalhos como freelancer podem ser mais vantajosos em alguns casos, pois nem sempre a demanda de serviços está em um lugar só.
E sendo um trabalhador independente, você consegue uma ampla variedade de serviços não dependendo de uma só empresa ou projeto. Quanto cobrar? A dúvida de muita gente que quer começar a trabalhar na área como freelancer é: quanto cobrar por serviços de digitação? Então, nesse tópico separei algumas informações em relação aos preços que são geralmente cobrados por palavra, por página ou por hora trabalhada. Por página. Os trabalhos de digitação de documentos são geralmente cobrados por página digitada. O valor médio é de R$ 6 a R$ 10 por página, lembrando que 350 palavras é considerado uma página. E para fazer revisões e outras alterações é recomendado adicionar um valor adicional entre R$ 4 a R$ 8 por esses serviços. Por palavra. Outra forma comum de cobrar por serviços de digitação é através de palavras. É geralmente cobrado o valor de R$ 40 por artigos ou documentos entre 300 a 400 palavras, sendo R$ 0,10 por palavra. Esse é considerado um bom valor a ser cobrado. Valor por hora trabalhada. Cobrar por hora trabalhada também é uma ótima forma de cobrar por seus serviços de digitador. Para trabalhar com esse tipo de remuneração é preciso ter bastante disciplina e experiência, pois precisa colocar um tempo e valor justo aos seus serviços. O profissional ganha uma média de R$ 50 por hora, mas esse valor pode variar muito considerando a complexidade do trabalho, como no caso de trabalhos de transcrição de áudio, que é geralmente cobrado uma média de R$ 100 por hora de áudio. Como formalizar? Precisa. Para quem trabalha ou pretende trabalhar através de plataformas de freelancer, não é totalmente obrigatório abrir um CNPJ para prestar esse tipo de serviço. A maioria das plataformas para freelancers trabalham com cadastro de pessoas físicas, cuidando de toda a parte burocrática. Essa seria a melhor opção para quem deseja trabalhar temporariamente ou ganhar uma renda extra com esse tipo de trabalho. E para quem pretende prestar serviços diretamente para as empresas, o recomendado é abrir um CNPJ, que não é um processo complicado, basta abrir um MEI, através da categoria CNAE 8219-999, que se encaixa nos serviços de digitação, e dessa forma, você consegue formalizar seu trabalho. Entretanto, isso só se aplica caso realmente for atender uma alta demanda, criando uma agência, ou caso for seguir carreira como assistente virtual, por exemplo. Cuidado com golpes. Assim como a internet é cheia de oportunidades, infelizmente também está cheio de gente de má fé querendo se aproveitar das pessoas. Já faz um tempo que falo lá no site sobre golpes e cursos fraudulentos envolvendo esse e outros trabalhos sérios online. Existem pessoas que oferecem oportunidades de emprego como digitador cobrando taxas por materiais, ou simplesmente vendendo cursos que só fazem mistério e não agregam em nada, vendendo informações se aproveitando da desinformação da maioria. Promessas absurdas de dinheiro fácil, com pagamentos acima dos valores padrões mencionados nesse vídeo, é provavelmente uma roubada. Fique atento a oportunidades falsas de trabalhos de digitador, data entry, trabalhar preenchendo formulários, digitador de mercado pago e outras fraudes parecidas. Esses nomes estão sempre mudando, então fique sempre atento. Não acredite em cursos ou oportunidades de trabalho que exigem algum tipo de pagamento. O trabalho de digitador online, data entry ou digitador de entrada de dados, ainda é uma ótima opção para trabalhar online. E embora a profissão tenha sofrido uma forte queda na demanda de serviços, ainda existem oportunidades que se mantiveram nesse segmento, e ainda sendo uma atividade muito importante em diversos setores. Espero que tenha entendido o que é um digitador, e como funciona o trabalho de um digitador online em home office. Obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Valeu e até a próxima!